Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando uma nova semana, começando um novo dia, e é muito bom desfrutar da sua companhia, da sua amizade, da sua atenção nesses momentos iniciais do dia. Quero lhe desejar que as bênçãos do Senhor acompanhem o seu viver. Mas quero me dirigir muito particularmente aos que aniversariam no dia de hoje. A vocês um abraço muito especial deste pastor, de nossa igreja, cheio de carinho e de um grande desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus projetos. Que a vontade de Deus se cumpra em seu viver, que as suas necessidades sejam supridas conforme a vontade e a generosidade de Deus. A todos, ao lado desse desejo de um bom dia, o convite para que dediquemos os próximos minutos, os próximos instantes, à reflexão em torno das Escrituras, em torno da Palavra de Deus. Você é, portanto, nosso convidado nessa hora. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, versículos 12 e 13, nós lemos o seguinte: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Quero lhe situar um pouco em termos históricos. Esse episódio ocorreu na última semana de Jesus antes da crucificação. Na verdade, naqueles momentos, naqueles dias que antecediam a crucificação. De propósito, estou trazendo esse texto à tona nesta semana, considerada por nós Semana Santa, assim chamada, em que nós refletimos sobre a morte de Cristo na cruz. Ao longo de todos os dias desta semana, estaremos refletindo sobre alguns episódios e alguns acontecimentos que marcaram esta semana de Jesus em Jerusalém. Depois de ter desempenhado todo o seu ministério fora daquela região da Judéia, Jesus então entra em Jerusalém e na entrada, certamente você se lembra desse episódio, ocorre a saudação por parte da multidão no evento conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois alguns acontecimentos se seguem. Um deles é esse momento em que Jesus vai ao templo e dali expulsa de maneira indignada aqueles que vendiam e faziam câmbio, faziam troca de moeda no templo. Só para lhe situar um pouco historicamente, muitos peregrinos viajavam para Jerusalém na semana da Páscoa para dar ofertas e para oferecer sacrifícios. Acontece que, naturalmente, para aquelas pessoas que vinham de longe, não era conveniente nem funcional levar suas oferendas, principalmente animais, para ofertar no templo. Era, portanto, mais do que natural que algumas pessoas vendessem ou comercializassem animais ali nos arredores do templo, para que as pessoas que vinham de longe pudessem adquirir os animais que seriam usados para a oferta. Por outro lado, havia muitos judeus que vinham de longe, de outras terras, com moedas diferentes que precisavam passar por um processo de câmbio, que precisavam ser mudadas para que a oferta fosse entregue na moeda adequada, na moeda usada na Palestina. Ou seja, aquele era um serviço, de certa forma, necessário e, por que não dizer, conveniente para as pessoas que para ali se dirigiam na época da oferta. No entanto, o texto deixa claro, pelas palavras usadas por Jesus, que o que havia era a instalação de um grande sistema de exploração das pessoas que viajavam a Jerusalém. Ao usar a expressão covil de salteadores, Jesus certamente faz referência à desonestidade e à exploração que se verificava naquelas atitudes, naquele comportamento das pessoas. Daí a indignação de Jesus pelo modo como a necessidade religiosa acabou sendo usada como forma de exploração, como forma de desonestidade, como forma de se trazer sobre pessoas muitas vezes pobres um sofrimento muito grande e uma penalidade para que alguns colhessem vantagens daquela situação. Ao longo do seu ministério, Jesus por diversas vezes alertou para o fato de que a religião pode ser superficial, a religião pode ser inútil, e aqui ele lembra que a religião pode ser usada como instrumento ou como desculpa para a exploração.
É importante que estejamos atentos quanto a isso. Ao longo da história, não é apenas no judaísmo antigo que esse fenômeno ocorre, mas é possível perceber em diversas experiências e manifestações religiosas. Em diversos momentos, em diversos segmentos, até mesmo da história do cristianismo, a exploração da credulidade das pessoas e da ignorância das pessoas, infelizmente, se manifestou, como, por exemplo, ao longo da história, com a venda de indulgências, com a venda de perdão para as pessoas. Eu diria que não somente dentro do cristianismo, mas sempre houve quem vendesse terreno no céu. E por incrível que pareça, sempre houve quem comprasse. Aliás, se não houvesse quem comprasse, não haveria quem vendesse. Lamentavelmente, a religião pôde ser usada ao longo da história muitas vezes como instrumento de exploração da ignorância. E de que maneira nós podemos nos prevenir quanto a isso? Jesus nos lembra que nós precisamos examinar as Escrituras, que nós erramos não conhecendo as Escrituras. Eu tenho algo para lhe dizer na manhã de hoje. Existe uma forma através da qual você pode conhecer a verdade. A verdade está estampada na Bíblia Sagrada. Uma igreja que prega a Bíblia Sagrada, que propõe o estudo das Escrituras, que estimula a leitura das Escrituras, que usa as Escrituras como sua base de fé, esta pode ser confiável e esta pode ser seguida. As Escrituras podem sim orientá-lo e guiá-lo em seu relacionamento com Deus, em seu relacionamento com o próximo, em seus relacionamentos familiares, em sua vida pessoal, mas a fonte são as Escrituras. No livro de Atos dos Apóstolos há uma referência aos crentes de um lugar chamado Bereia. Os bereanos, e a Bíblia destaca isso, eram interessantes porque eles ouviam os ensinamentos e as mensagens, mas iam conferir nas Escrituras para ver se era realmente assim. Somos estimulados a ser inquiridores, somos estimulados a investigar, a conhecer profundamente a palavra de Deus. Eu quero lhe dizer na manhã de hoje é que é possível conhecer a verdade, mas esta verdade deve ser sempre aferida à luz das Escrituras. O conhecimento da palavra de Deus é fundamental para que a verdade prevaleça e para que seu relacionamento com Deus seja pautado em bases sólidas. Eu quero convidá-lo a orar nesse instante. Pai querido, nós te pedimos que tu deis sabedoria, orientação e discernimento a cada pessoa que nos assiste neste instante. Que haja o cuidado, a diligência e a verdadeira disposição para conhecer a tua palavra. Que à luz da tua palavra, o relacionamento dessas pessoas contigo, com o próximo, com a sociedade e o comportamento e a atitude dessas pessoas sejam conduzidos e dirigidos por ti. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.